Nesse vídeo eu vou te revelar tudo o que eu faria se eu precisasse perder gordura da barriga. E eu sei que você já ouviu falar sobre déficit calórico, sobre treinamento, mas e na prática? Como você está aplicando tudo isso? Inclusive, se na sua dieta tem tudo o que você gosta e mesmo assim você não consegue seguir, o problema não está da boca para baixo, o problema está do pescoço para cima. Inclusive, se você está treinando há pelo menos 3 meses e você não viu nenhum resultado, se você não viu nenhuma densidade muscular, se você não viu uma perda de gordura, tem alguma coisa muito errada. Mas vamos começar pela dieta. Na dieta, se eu fosse começar hoje, a primeira coisa que eu faria é colocar tudo que eu gosto na dieta. Claro, ô abençoado, não vá falar só de chocolate, até porque nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas olha só, se você gosta de comer um pão com ovo, proponha a comer um pão com ovo. Se você gosta de comer um arroz, feijão, uma carne, a carne que você gosta, o corte do boi que você gosta, se você gosta de frango, deixe tudo isso muito bem descrito. Se você, desde criança, come um bolo que a mãe faz, que a avó faz, cara, tenta colocar isso dentro da sua dieta. Por quê? Porque é mais fácil de seguir uma dieta que tem os alimentos que você gosta. Quando os meus pacientes propõem a fazer uma dieta mais restrita, normalmente eu coloco o prazo, mas eu já vou falar sobre isso lá no AMI, né, que é a metodologia que eu uso com os meus consultoriados. O que você tem que cuidar com essa questão de colocar tudo que você gosta na sua dieta é para você não extrapolar. Por exemplo, no meu caso, eu sou um cara que eu gosto muito de doce. Eu particularmente gosto de doce e isso veio depois de algumas preparações para o fisiculturismo. Me deu um ataque assim de vontade de doce, inclusive no final desse vídeo eu vou explicar um pouquinho mais sobre como tratar a compulsão de doces. Mas, aí beleza, eu gosto de um doce de leite ali. Para muitas pessoas, comer X gramas de doce de leite já pode ser o suficiente, já matou a vontade. No meu caso, em alguns períodos, eu sei que eu não vou conseguir me controlar. Então eu vou lá, coloco o doce de leite, tem na minha dieta, mas se eu sei que vai ser aquele dia que eu vou estourar tudo, eu acabo que não coloco, vou comer alguma outra coisa salgada, que eu sei que além de me sustentar mais, eu não vou ter picos ali de querer comer compulsivamente. E vale um destaque. A compulsão alimentar, ela não é por doce. Compulsão alimentar é um transtorno. A gente vai falar mais disso no final, mas a compulsão alimentar é um transtorno. Então, uma vez que você abre a tua geladeira, você vai comer margarina com feijão gelado, aí você fala, pô, eu acho que eu tenho um transtorno mesmo. Agora, não consigo me controlar com doce, é compulsão alimentar. Não, daí não é compulsão alimentar não, pode ficar susse. E outro ponto importante é a frequência do treinamento. Eu sei que por muitas vezes as pessoas por aí podem falar, pô, não, você tem que treinar 3 vezes na semana, você tem que treinar 4 vezes na semana. Se a gente fosse colocar um ponto muito interessante aqui, a Organização Mundial da Saúde propõe para você fazer 150 minutos de atividade vigorosa, ou seja, de forma intensa, ou 300 minutos de forma moderada. Mas se você quer perder gordura, seja ela da barriga, seja ela de qualquer ponto do seu físico, você vai precisar fazer muito além disso. Então, no meu caso, ou se eu fosse começar agora, eu faria atividade física todos os dias. Inclusive, não é se eu faria, eu faço todos os dias. Deixa eu explanar rapidamente aqui como é que é a minha frequência de treinamento, como é que é a minha divisão de treinamento. Então, na segunda-feira, eu faço ombros. Aí, na terça-feira, eu faço quadríceps. Na quarta-feira, eu já faço costas. Na quinta-feira eu faço braços, que seria um descanso, mas aí eu prefiro fazer músculos menores, né? Que aí eu tenho, entre aspas, um descanso ativo. Na sexta-feira eu tenho feito peitoral, no sábado posterior e glúteo, no domingo eu faço um cardio. Inclusive, o cardio, algumas pessoas não gostam de fazer cardio. Eu acabo associando o meu aeróbico junto com leitura. Então, uma vez que eu estou lendo ali, eu estou passando, fazendo a esteirinha a 5 por hora, aquilo passa o tempo que eu nem vejo. Pode ser uma dica para você conseguir seguir o seu aeróbico. Afinal, se você quer perder gordura, você vai precisar fazer aeróbico. E agora, cara, tem um ponto muito interessante que é o final de semana. Final de semana é o calcanhar daqueles de muitas pessoas. Teve uma fase da minha vida que eu fazia natação e que eu treinava musculação. E a minha ideia ainda era reduzir um pouquinho o peso. E aí eu fazia o diário, eu chamo do diário da verdade, né? A planilha da verdade. Eu ia colocando todos os dias o meu peso em jejum ali. E o que era interessante? Na segunda-feira, da segunda até sexta-feira, em média eu perdia de 2 a 3 quilos.
Mas chegava final de semana, eu ganhava esses 2 a 3 quilos e assim ficava num looping. Até eu começar a perceber isso nos meus pacientes também. Comecei a aplicar a planilha da verdade neles, e uma vez que eles faziam a planilha da verdade, eu percebia isso, que, cara, eles iam muito bem até chegar no final de semana. Às vezes a pessoa pode ganhar 2 a 3 quilos, 4 quilos ali no final de semana, mas nem sempre é só de gordura. Pessoas que são mais pesadas ou que já está com o metabolismo mais lento, ou às vezes usa de outros alimentos que retém muito líquido, obviamente que vai ter um aumento expressivo no peso, mas por vezes é retenção. Sabe quando você come que a canela chega a ficar até inchada, que você pega assim, você fala, pô, mano, acho que eu tô meio aguado. Normalmente é por retenção de líquido. O que, que você faz nesse caso? Não tem muito o que fazer, não. É você voltar para sua dieta, começar a comer novamente, fazer uma hiperidratação, tomar uma boa água, mas, olha só que interessante. O sábio não é aquele que sabe sair do buraco. O sábio é aquele que não entra no buraco. Então, se controlar no final de semana é a melhor saída para você não ter os danos do final de semana. Então, o que, que eu faço no meu caso, ou o que, que eu faço para os meus pacientes de consultoria presencial, consultoria online? Normalmente eu falo assim, tá, você é uma pessoa que tem um social muito ativo. Se você tem um social muito ativo, eu evitaria de fazer a refeição livre lá pela sexta-feira. Por quê? Porque se você faz na sexta-feira, logo vem sábado, mas você já fez a refeição livre, vai sofrer para se manter, e logo vai vir o domingo, vai se sofrer para se manter também, afinal você tem uma refeição livre na semana. Aí, nesse caso, eu gosto de fazer refeição livre mais lá para o domingo ou no sábado de noite. Por quê? Porque é mais fácil de se controlar. E uma vez que você já está num projeto, que você está em andamento, que você está fazendo todas as nuances ali de seguir a dieta, treinar tudo certinho, é mais fácil se manter. Agora, quando você vai lá e propõe uma refeição livre, parece que abre as porteiras do inferno e você começa a comer descontroladamente. Muita gente tem isso, né? Ah, já que eu já furei aqui, agora já era, agora vou comer à vontade. Não, não é bem por aí. Calma, garotão, calma, vai dar tudo certo. De preferência, joga lá pro domingo se você não consegue se controlar. Mas Dani, é quinta-feira, minha esposa, meu esposo gosta de fazer uma macarronada e tudo mais. Pô, é importante. Inclusive, eu recomendo que você faça uma refeição livre no final de semana. Eu de verdade recomendo, porque isso dá uma restaurada no seu emocional, dá uma restaurada no teu social, como eu estava falando aqui, da questão do cônjuge ali. Pô, às vezes para a pessoa é importante tomar um vinho, às vezes é aquele momento que ela vai relaxar, às vezes é aquele momento que ela vai conseguir ter a conexão, a comunhão com o seu próximo ali. E aquilo, se ela faz aquela refeição livre, dá um up e starta mais uma semana. Recentemente eu tenho uma atleta de powerlifting e aí ela estava com dificuldade de seguir a dieta. E o que eu fui perceber? Que chegava final de semana, ela faz parte da sua igreja lá e tal, e chegava final de semana, ela gostaria de acompanhar o pessoal na refeição livre lá, no domingo, no almoço. E eu falei, por que você não acompanha? Ah, porque daí eu vou ganhar peso e tudo mais. No caso dela é até um pouco diferente, porque ela tem a questão de ser atleta e tem limite de peso ali e tudo. Só que, olha só que interessante, aí ela não comia o risoto com frango e a maionese no domingo, na hora do almoço, e aí chegava durante a semana, ela não conseguia se controlar, e aí ela começou a tomar um cafezinho com um pouco de açúcar, só que eram vários cafezinhos com vários poucos açúcares, fazendo com que o peso tivesse subido. O que nós fizemos como estratégia? Opa, dá um passo para trás, faz aquela refeição livre de domingo. Faz a refeição livre do domingo, conseguiu seguir durante a semana e o peso começou a cair. Afinal, não vai ser uma refeição pequena, um almoço da igreja que vai fazer você engordar de tal modo. Te engordaria se você, fui para um rodízio, fiquei 2 horas rebolando o queixo lá, comendo pra caramba, aí vai ser um problema. Agora, comer um almoço de domingo ali, não.
Tudo tem que estar equilibrado, tudo tem que estar na sua dieta, né? E tem um ponto muito interessante que eu gosto de falar para os meus pacientes, que é sobre o AME, né? Mas antes, se você ainda não me conhece, meu nome é Daniel Moreira, eu sou nutricionista e treinador. A minha missão aqui não é necessariamente te explicar sobre batata, sobre o agachamento, mas sim como você pode fazer isso no seu dia a dia de maneira leve, com resultados consistentes. Se fez sentido para você até o que a gente está conversando até o momento, pô, por favor, já deixa o like aqui, inclusive se inscreve no canal, me ajuda a crescer esse canal, porque esse canal não é meu, ele é nosso. A minha missão aqui é de fato te ajudar. O AME é uma técnica que eu uso para entender as adversidades dessa pessoa, como é a rotina dessa pessoa, como é o engajamento dessa pessoa junto ao treinamento. AME significa alinhamento de metas e expectativas. Então você chega até mim, Dani, cheguei até você, e estando na minha frente, você fala para mim que você quer perder gordura da barriga. Você está com 26% de gordura. Ontem eu atendi um paciente assim, ele estava com 27% de gordura, 27,8%, e há 12 anos atrás, quando ele tinha seus 25 anos, ele tinha chegado a 16%. Cara, são 12 anos para trás. Você acha que a gente vai conseguir fazer isso de 3 meses? Em 3 meses? Pode ser que sim, mas a gente vê pelo físico que, pô, cara, vai demorar um pouquinho mais de tempo. Então, obviamente que eu não vou tirar o sonho da pessoa, mas eu preciso falar, irmão, você é um cara que trabalha fora, você é o cara provedor do lar, você tem 2 filhas, você tem a sua esposa, você tem que estar trabalhando, você tem que se dedicar no seu trabalho. Eu não posso retirar você de tudo que você está fazendo. A partir de agora, nosso foco é reduzir aí seus 15% de gordura, porque vai dar ruim, cara. Vai dar ruim. Por quê? Porque uma vez que você vai chegar num resultado como esse, você vai precisar fazer 1 a 2 cardios por dia, seria o que eu faria, por exemplo. Você vai precisar seguir a dieta e possivelmente uma dieta mais restrita, inclusive a cada 7.700 calorias, que você gasta, ou enfim, que você não ingere, você perde 1 quilo de gordura. Então, cara, se você for ver isso, para você perder 1 quilo de gordura por semana, num contexto em geral, seria 500 calorias de déficit calórico. Se você quer perder 2 na semana, cara, já vai ser 1.000 calorias de deficiência. Já na dieta, 1.000 calorias de deficiência, eu particularmente acho que é muito. Eu acho que muitas pessoas não vão conseguir seguir. Na maioria das vezes, se não for um atleta ou se não tiver uma meta muito bem clara, uma decisão de onde quer chegar, acho pouco provável a pessoa não conseguir seguir aquela deficiência de calorias, aquela restrição calórica extrema. Aí nós entramos num outro ponto, que é o que eu faço com frequência. Eu prefiro aumentar o meu gasto calórico. Colocar 1, 2 exercícios a mais no meu treino de musculação, colocar 15, 20, 30 minutos a mais de aeróbico e ser consistente na dieta, inclusive nos finais de semana. E aproveitando falar de déficit calórico, tem uma pergunta aqui do último vídeo que eu postei que é assim, ó. Faz um vídeo sobre déficit calórico de 1.000 calorias. Comer 1.000 calorias abaixo do seu gasto energético total. Poderia falar sobre déficit crescente ou decrescente ao longo do período da dieta também. Qual estratégia usar? Bem, a estratégia é tudo aquilo que eu já falei anteriormente aqui. O que é um ponto interessante nesse caso é que 1.000 calorias de deficiência é um déficit calórico agressivo. De fato, ele é um déficit calórico agressivo. Você pode perder massa magra e isso não vai ser legal. Exceto se você for usuário de hormônios, aí o próprio hormônio tem uma capacidade de segurar um pouco mais essa densidade muscular, o que vai ser interessante, mas senão você vai ficar flat, não vai ficar legal. Como eu falei, eu prefiro fazer uma média de 500 calorias de deficiência e então gastar mais 500 calorias no treino, ou às vezes, se eu já estou gastando 500 calorias, aumentar esse gasto calórico adicionando um segundo aeróbico, né? E outra questão aqui bem interessante, ó, eu tive um problema a vida toda do efeito sanfona. Hoje estou com 15% de gordura, 1,74 m e 81 quilos. Mas eu ganho peso muito fácil, saio pouco da dieta e ganho muito peso. Ano passado estava com 97, o que fazer para manter esse peso sem dificuldade? Cara, interessantíssimo isso daqui. É como a gente estava falando em relação ao final de semana. Provavelmente, e certeza que isso é uma retenção de líquido. Cara, se eu dou uma furada na dieta tal ponto, geralmente eu vou fazer uma sauna, faço uma hiperidratação, ou até mesmo acabo tirando um pouquinho do carboidrato na outra semana,
após a zoação total, porque só de você tirar o carboidrato já depleta um pouquinho de glicogênio, a retenção, a retirada de glicogênio faz com que também saia um pouquinho de água e isso faz segurar um pouco os danos. Mas lembre-se de uma coisa, garoto, como eu falei no início desse vídeo, sábio não é aquele que sabe sair do buraco, sábio é aquele que não entra no buraco. Então você conseguir alinhar, estruturar a tua dieta, inclusive programar as refeições livres, se identificar, olha só que interessante, no fisiculturismo, o que a gente faz? Até as refeições livres, elas são pré-determinadas para nós vermos a resposta daquela refeição livre, se vai ser interessante ou não, aplicar próximo da competição. Então, se conhecer, pô, eu sei que se eu for comer costela, nossa, vou ficar zoadaço. Ou, se eu pegar e comer muito doce, vou ficar muito retido. Você tem que se conhecer e saber seus limites também. Para você, então, se manter no peso sem dificuldade é, obviamente, se conhecendo. Esses comentários é o seguinte: sempre quando alguém comenta alguma coisa no final do vídeo, no próximo vídeo eu sempre trago essa interação. Agora você aprendeu tudo o que eu faria para se eu precisasse perder peso rápido, perder gordura rápido. Mas talvez você tenha dificuldade com doce. Por isso eu te recomendo que você assista esse vídeo aqui, porque aqui eu falo como tratar a compulsão por doces de uma maneira não convencional. Eu te espero no próximo vídeo lá e bora, deixa seu comentário. Se você deixar seu comentário, eu leio ele no próximo vídeo.